Estamos começando agora mais um Pode Empreender, o podcast que foi criado para você que é empresário, que é empreendedor, empreendedora. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Eu quero já aqui começar agradecendo você, nosso fiel seguidor que está sempre assistindo nossos episódios. Muitíssimo obrigado. Você que é de São Paulo, do Rio, de todo o Brasil e até de fora. Nós estamos famosos. Tem gente aí ó, na Europa nos assistindo, gente em Portugal. Quero deixar aqui também em especial hoje um abraço, um grande abraço, pastor Aloísio, que é pastor da Videira, inclusive é meu pastor, né? Pastor Naor também e pastor Semi. Muitíssimo obrigado, porque são pessoas que realmente estão sempre nos cobrindo e são pessoas carinhosas, pessoas queridas que eu gosto muito. Quero agradecer também aqui ao Leno, que nos cede esse estúdio aqui da Alô TV Brasil. E nós estamos começando o Pode Empreender, que é um podcast que foi criado para te incentivar, para te motivar, para trazer para você pessoas especiais, convidados com histórias relevantes para incentivar, para motivar, encher seu coração de fé, para você continuar essa caminhada tão especial e tão maravilhosa que é do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar agora e aqui na Alô TV Brasil, você sabe, os melhores estão aqui. E hoje eu estou aqui com o pastor Arlan. Seja muito bem-vindo, pastor. Que isso. Eu tenho o prazer de estar aqui contigo e tenho certeza que essas histórias que são contadas aqui edificam a todos que ouvem, né? E eu creio que o Senhor tem uma história para cada um de nós. Uma boa história. De repente você está aqui nos ouvindo, saiba que Deus tem uma história boa para você, uma história digna de ser contada. Excelente, pastor. Ó, nós vamos para um breve intervalo, é 2 minutinhos para a gente faturar. Fica aí e já convida aí seus amigos, colegas, pessoas queridas que você quer fazer o bem para elas. A gente já volta já, é 2 minutinhos só. Não sai daí não, a gente já volta. Rapidão. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o Pode Empreender, o podcast que foi feito para você. E aqui na Alô TV os melhores estão aqui. Por isso eu estou aqui hoje com o pastor Arlan Oliveira. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender meu chamado, meu convite aí, tá bom? Muito obrigado. Bom, pastor, já fui ovelha sua, né, durante muito Verdade, tempo, né? uma boa ovelha. É, que bom, que bom. E foi um privilégio realmente ter sido, né, passado esse tempo com Sim. o senhor aí. Realmente o senhor me deu muito suporte. Foi uma época importante. Foi um grande amigo, né, um grande amigo mesmo, pode dizer que foi até na pandemia, né, a gente estava junto também, né. Isso, exatamente. Até no covid eu pedi socorro para o senhor ali no socorro, que eu fiquei meio desesperado, né, quando eu peguei o covid. Mas amém, Deus é bom, Deus é bom, passamos. passando, graças a Deus. Bom, eu sei também um pouco da sua história, eu vou saber um pouco mais hoje, né, esse é um dos motivos também para a gente estar aqui nesse bate-papo. O senhor teve um restaurante, né. Isso, Como é que isso. começou tudo isso aí, pastor? Hoje o senhor é Vamos pastor, mas vamos lá. vamos lá, vamos lá. Antes do restaurante, eu tive um lava-jato, que foi ali no Mutirão. Olha só, Primeiro negócio com 18 anos e, assim, foi o primeiro empreendimento, né. E eu lembro que foi um ano de muito aprendizado. Quebramos, claro, faz parte. Empreendedor tem isso, né. E aí já
no meio desse negócio, a gente teve uma ideia na minha família, eu e minhas irmãs, de montarmos uma loja de produtos naturais. Isso foi em 96, 95, Uau, por aí, produtos 94. naturais. Foi, a Mundo Verde, uma franquia do Rio de Janeiro, de muito Que sucesso. legal. Ela ela chegou a ser, durante um tempo, um dos melhores franchises do país. Uau! Tinha centenas, não sei se chegou a milhares de lojas, mas era muito grande, muito forte no Rio de Janeiro. Aham. Mas só que era algo muito vanguarda para a época, né, Sim. 94, 95, não lembro exatamente a data. Então, tínhamos apenas nós, a Diet Shop, na época, e uma farmácia, que era do Márcio, Dinâmica, que vendia suplemento. Aham. Só que além de suplementos, nós vendíamos produtos naturais, dietéticos e esotéricos, na República do Líbano, lá da Richesse, ali próximo ao Castros. E aí também ficamos com essa franquia, porém não atingimos o faturamento necessário para realmente o negócio virar. Era outra realidade também, o pessoal não tinha o hábito que tem hoje. Não, 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 não. E aí aí me ocorreu, que eu era muito amigo do Leandro, do pessoal da tribo, Aham. do açaí, e e aí nós tivemos uma falou: "Olha, esse mercado é muito bom". Aham. E e aí nós começamos a migrar, e aí eu pensei, eu sentei junto com um amigo meu, Eurione, ele ele tinha uma casa muito boa no setor urbano, era T7 com a T30 T7 com a T12, T37, perdão, 37 com a T12, Aham. no setor Bueno ali, onde que era em frente à Academia Athletics. Sim. E aí, eu sugeri para ele: "Vamos quebrar essa casa do seu pai e montar um restaurante natural". Empreendedorismo mesmo, hein? Na É, veia. mas ainda tinha Mundo Verde ainda. E aí o pai dele aceitou essa esse desafio, né, uma casa de 1000 metros quadrados, Meu era uma casa com era uma quadra, casa mesmo. uma quadra, tinha piscina, muito bonito. E aí a gente teve a ideia, só que para isso, aí eu me desliguei, temporariamente da Mundo Verde, deixei para minha mãe, para minha irmã, e foquei com a outra irmã no restaurante. E aí a gente foi pesquisar, de repente, pesquisar esse universo de salada, de comida mais natural, saudável. E aí a gente até contratou, na época era uma das melhores consultoras que nós tínhamos aqui na cidade, né, que era a Sim. Renata Stein, Aham. e ela nos ajudou bastante. E tivemos também um arquiteto que conseguiu fazer alguma coisa lá na casa, conseguiu fazer uma modificação e saiu o negócio, né. Aham. Mas eu lembro de algo muito interessante, você está nos ouvindo aí, como empreendedor, que eu lembro do primeiro dia que a gente fez o teste da cozinha. A gente contratou essa construtora, fizemos o cardápio e tudo, viajamos, fomos para Brasília, São Paulo e pesquisamos, que isso é muito importante, né, Sim. essa pesquisa do produto que vai ser oferecido, do mercado. E aí fizemos o teste com a equipe nossa e foi o caos. Mesmo? Caos. Nós chamamos, né, todos os nossos amigos para o mesmo horário e Meu, chegaram todo mundo na mesma hora, meu. e aí nunca tinha, né, tínhamos uma equipe, tinha treinado e tudo, mas foi o caos, o caos. E eu lembro que a cara do pai do Erione, assim, a minha cara e a dele, assim, tava Hã. assim, cheguei aqui tanta gente, não conseguia atender, chegava o produto tudo errado, salada Meu, gigante, assim, caos, caos. Os amigos começaram a ficar até bravos. meu Deus. E foi um intervalo de 2 horas, todas as mesas cheias, com um tanto de clientes, então nem isso acontece no restaurante. Sim, verdade. Ah, Não mesmo, é isso. vai entrando Aham. gradativamente, Sim, né. aham. Enfim, e aí o pai do Erione falou: "O que que eu fiz? Quebrei uma casa Meu aqui", Deus. ele quebrou, ele ficou morando no andar de cima, né, a gente separou, e aí ele Foi falou: como? "Quebrei a casa", derrubou o muro e tudo, falei: "O que que eu fiz?". Mas enfim, e aí a gente foi, né, meditar no que acho que o bom empreendedor é aquele que medita, né. Sim, Meditação é importante, né, sim. meditar nas coisas, né. E aí a gente foi meditar e pensamos e avaliamos e foi um sucesso.
foi uma noite que a gente passou quase pensando e reorganizando, e aí depois fizemos um teste aí com horário marcado, na hora de chegar, e Com tudo. tudo já. Aí foi um sucesso. Mas foi Hoje é cômico, mas na época deve não, na hora. na época foi enrolando. O que que a gente fez com o dinheiro? A gente tinha feito um investimento considerável na época. Aham. Eh, e aí a gente falou, isso foi em 95, a gente colocou lá uns R$ 400.000 em 95. Nossa, em 95? É, É, o que vale o quê hoje? É mais de 1.000.000, se for. mais, bem Mais de 1.000.000, mais. bem mais. Mas enfim, e aí foi um sucesso, aí passou um tempo, a gente levou o Mundo Verde para lá também, Olha, que legal. mas aí acabou que nós percebemos que não era o negócio. Aí ficamos com o restaurante, Como é que era o nome do restaurante? Naturale. Natural. Naturale, depois virou Contemporâneo, isso. E por fim, depois que eu saí do restaurante, quando chamado, vou chegar lá daqui a pouco, né, Sim, claro. aí virou N. Mas, eh, foi uma experiência muito joia. E o que nos ajudou muito também foi um profissional muito qualificado. Você ter gente qualificada na sua equipe faz a diferença. Totalmente. Aí nós contratamos na época o André Barros, que era um chefe, novo na época aqui em Goiânia, mas já de muito talento, e ele na última hora, olha só como são as coisas, na última hora a gente: "Vamos lançar o cardápio e vamos abrir". Hã. Foi 7 de setembro que a gente abriu, Olha só. que eu lembro muito bem quando Cada e eu abri já no feriado para ter pouca gente. aham. Já pra gente Aprendendo. É, aprendeu. gato escaldado não Foz d'água. E aí nós chegamos lá com o não, e o mais impressionante é que o cardápio a gente tinha esquecido. "Vamos abrir amanhã", "Vamos", e o cardápio? Tava só no papel A4. E pra achar a gráfica aqui no feriado? Nossa. Loucura. Ah, Aí achamos alguém aqui aqui por acaso aqui próximo do estúdio, foi? na 10, Na 10, que é cheio de luz. Eu tenho uma várias gráficas, fotos lá. e aí É. fez um cardápio lá e começamos. Mas foi um sucesso, mas só que acho que foi 2 dias antes ou 1 dia antes, esse André Barros, Aham. ele Que era o chefe. que ele estava no, eu não sei se ele ainda está ainda no Country Club, Ah. que é o chefe de lá. E aí, ele falou: "Vamos colocar um bolinho, petit gâteau". Uhum. Eu falei: "Ai, como que é esse bolinho?". Aí ele foi, fez pra mim, fenômeno. E a receita dele era a melhor Ah, que eu conheço até sim. hoje. Aham. Sim. Se você não comeu petit gâteau de lá, você não comeu petit gâteau. Entendi. Você comeu outra coisa. Aham. Assim, realmente eu posso, É, e né, aquela época. não, até hoje eu nunca comi em todos os restaurantes que propõe, né. Aham. Agora já deixou de ser uma sobremesa, Sim. eh, requintada, mas na Requintado. época era. Sim. E aí colocou o bolinho e nós colocamos esse bolo e abrimos o restaurante. Foi um sucesso, foi uma benção. Tinha salada, sanduíches com baguete, que é coisa que não tinha aqui, que a Sanduíche gente com pegou no pão francês, não era tão comum, a gente Hum. pegou da Giovanetti, lá de Campinas, Ah, um restaurante conhecido que tinha lá na sim. época, e montamos as saladas, como tinha a tribo, e tinha esse bolinho. Aham. Esse bolinho fez tanto sucesso que vendeu mais que Coca-Cola no nosso restaurante. Que isso, hein. É. E na época uma sobremesa cara. E era Tinha gente de que bar. comia em outro restaurante e ia lá comer a sobremesa. Sério? Sim, saía do Piquiras, do L'Etoile, Meu restaurante Deus. da época, ia lá para pegar a Fez sobremesa. sucesso mesmo, hein. Bom, foi bom. Foi É, uma boa experiência. muito bom, excelente. Eu fico imaginando assim, porque você que está nos acompanhando, eu sempre trago essas pessoas com histórias relevantes, pessoas que realmente que eu admiro, né. Eu sempre trago aqui pessoas que eu admiro. E para te mostrar que a vida é difícil para todo mundo, o negócio do dia a dia é desafiador. Demais. E assim, porque a vida do empreendedor, não é verdade, pastor? Empreendedor ele tem que estar sempre inovando, Sim, mesmo preparando tudo, cuidando tudo, planejando, né, que a gente faz o planejamento, faz tudo que tem que ser feito, mas isso não nos garante sucesso absoluto. sim, É. sim, pra você ter uma noção, William, que com 2 anos foi muito bom o negócio, mas com 2 anos nós não conseguíamos ainda de ter uma rentabilidade, não sobrava. Uhum. Então pagava o negócio, mas não sobrava. E aí chegou aquele ponto, né, que a gente falou: "E aí agora?". E eu falei: "Não, vou dar mais um ano para o negócio". Porque eu já estava também decepcionado, que de repente você está nos ouvindo aí,
nos assistindo e sabe que tem hora que você fica decepcionado. Quebrei uma vez um lava-jato, quebrei outra vez quebrei não, né, mas o negócio não foi para frente e deu prejuízo. Sim. A Mundo Verde, a franquia. Aí eu falei: "Não, o terceiro vai ser igual". Uhum. E aí chegou no final 2 anos, a gente, mas eu falei: "Não, vamos acreditar". Repensou o negócio. E aí não, e aí só permanecemos e aí o terceiro ano arrebentou. Olha só. Arrebentou. Aí foi um sucesso, aí a gente começou a ganhar dinheiro, foi bom. Na época a gente tinha, talvez você não saiba disso, o Leonardo, dono da Ipog, Sim. ele era o meu garçom. Ah, Era o meu garçom. eu sei dessa história que eu já estudei no Então. IPOG, eu sei dessa história, que ele era um garçom. Não, mas eu não sabia que era Ele era o garçom, ele me ajudou a montar a equipe. Ele e o Arlindo me ajudaram a montar a equipe de garçons. aham. Ele é muito inteligente, muito capaz, e foi uma benção. Então, a gente teve pessoas importantes em cada uma das áreas, Aham. tanto na comida como também no atendimento. E realmente o nosso atendimento Estava considerado por muitos como o melhor atendimento que tinha na cidade. É mesmo? Era. Uau, então é o Era nível Piquiras, na época era Piquiras, Lentoá e a gente, né. aham, sim. E então, mas ele nos ajudou e quando ele começou o projeto dele do Ipog, estava lá dentro do restaurante, eu vendo a movimentação, e ele até depois que começou, ele me ofereceu, falou: "Você não quer ser o representante nosso lá no Mato Grosso?". Na época eu já tinha convicção que era pastor, né, eu falei: Sim. "Não". Mas enfim, e aí foi muito bom o negócio, aí virou, e aí tivemos realmente um sucesso, chegamos a cogitar em o próprio Lorival Oza ele era cliente lá, né. Aham. Comia lá de vez em quando e ele quis levar a gente lá pro Flamboyant. Flamboyant, na época que ia começar os restaurantes lá. Olha Só só. que aí a gente não chegou num acordo, não tivemos paz na época e não fomos para lá. E acabou que a gente precisou de fazer uma mudança depois posteriormente no negócio, né. Aham. Mas foi muito bom, foi um aprendizado e tanto. E aí, nos altos e baixos, teve a crise de 2008, né. Sim. Da bolha Da bolha imobiliária. imobiliária. E aí foi difícil, mas aí depois passado isso, a gente começou a recuperar de novo, e aí a gente migrou mais para o restaurante, deixamos aquela coisa de natureba para restaurante. Sim, sim. E aí colocamos pratos sofisticados, tinha um salmão envelopado lá que era um espetáculo. Salmão envelopado. De bonito, chegava o salmão dentro de um papel, de um papel envelopado lá, e lá dentro ele ia para o forno, que é a criação do André Barros, Aham. muito jovem. E aí depois a gente teve que, né, surgiu uma proposta para comprar a esquina, o Wilder não, o dono da Orca, esqueci o nome da Dona Horta. o Wilder de Moraes, aí é o senador, eu esqueci o nome dele. E aí ele foi, não sei se é o Wilder também, aí ele foi, comprou a área lá, a gente teve que migrar para o Marista. O senhor teve que migrar para o Marista. Marista. Então você vai segurar aí agora, a gente vai para um breve intervalo aqui, até para criar uma expectativa nos nossos as pessoas que estão nos assistindo. Daqui a 2 minutos a gente vai faturar e a gente já vai saber como é que foi essa migração aí do pastor Alan para o Marista, beleza? 2 minutinhos, sai daí não, a gente já volta. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37
7 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o Pode Empreender e hoje aqui com o pastor Arlan. Pastor, agora há pouco você estava me falando que chegou um dado momento ali do restaurante, onde o senhor fez uma migração ali para o Marista, não é isso? Exato, que estava tendo aquele início daquele polo gastronômico. Sim. E com a ida do Piqueiras para lá migrou, né? Uhum. E aí vendeu e assim, entenda, você que está aí, né, nessa vida, tem hora que você vai receber notícias muito ruins, notícias que vão te bater. Essa foi uma. E só que muitas vezes, se você crê em Deus, eu creio, daqui a pouco eu vou chegar nessa história minha da fé com o Senhor, é Deus de repente fazendo um arranjo, mexendo as peças, né? Você tem que ter essa fé e crer que coisas boas, né, vão vir, mesmo apesar de ter más notícias. E aí acabou que a gente falou: então vamos mudar para lá. E aí a gente pensou num valor de investimento, vamos gastar 600 mil. Uau. Gastamos 1.600.000. Nossa, Ainda só um bem- milhão a mais. Ainda bem que Deus não contou pra gente o valor que era. Então foi para Porque senão a gente não ia entrar, não lembrar não entrava, completamente que não. não entrava. E aí entramos, porque a gente foi melhorando o projeto e tudo, aí mudamos para lá. E eu lembro que nós triplicamos o nosso faturamento. A gente nessa época estava faturando em 95, não, 2015, é, estávamos faturando lá 250 mil, tinha caído muito. A gente chegou a ter um faturamento maior, dos 400, mas estava 250. E aí a gente, em 6 meses, a gente triplicou, foi para 750. Uau, que é isso? É, uma mudança de local. E olha que nós estamos falando de 2015, hein? Mudança de nome. E aí nós chegamos em 750. Antes de 2015, minto, foi 2012 mesmo, 2012. Tô falando 2015, eu errei a data aqui, 2012. De 250, coisa de pouco tempo, né? Então uma notícia ruim depois tornou em algo muito bom, né? Aquela famosa história da vaquinha, Exatamente. Eu estava nessa história hoje, inclusive. né? Que o sábio lá chegou na casa, né? Pedindo pouso, ele e o discípulo dele pedindo pouso da casa, bem pobre, né? Chegou lá, tinha uma família lá muito pobre, que tinha só uma vaquinha. E nós vamos receber vocês, pode ficar aqui, pousar aqui, mas só tem um leitinho. E aí à noite o sábio lá acordou e empurrou a vaca no precipício. E aí o discípulo falou: "Mas que é isso, mestre? Como que você faz isso? Ele só tem essa vaquinha". Ele falou: "Não, depois você vai entender". E eles ficavam dependentes ali daquela vaquinha, só tirava o leite e pronto, né. Aí no dia que a vaquinha caiu e eles acordaram e viram ela morta, eles começaram a empreender. Depois, passado alguns anos, o sábio voltou lá com o discípulo para mostrar para ele o que Deus tinha feito. Acabou que aquela família pobre que tinha só vaquinha, e a vaquinha foi, né, morreu ali, e ela depois
eles se tornaram grandes lavoristas e Esse é- empreendedores. Mas enfim, aconteceu isso. Ah, Só que aí, que é agora o ponto da virada. De empreendedor de negócios dessa terra, o Senhor me chamou para ser pastor. amém. Eu converti em 2004 e estava lá no restaurante, nós abrimos um restaurante em 2001. 2004 eu converti, já sabia que era pastor, mas não sabia quando é que eu iria encerrar, eh, esse momento, né. E fiquei perguntando para Deus, porque eu acredito, também como profeta que sou, eu acredito que tem gente que vai ouvir esse podcast aqui e vai ter esse chamado também. E de repente, você está me ouvindo aí, você está empreendendo, mas você tem um chamado para ser pastor. E aí, 2004 eu converti, fiquei aí teve um mover de Deus no restaurante, Aham. cheguei a ter 63 funcionários, Meu Deus. um terço converteu, Que é um isso? terço assim de cara, porque Intenso. era muito do mundo, né, e aí a mudança foi muito radical. E aí acabou que um terço do restaurante converteu. E Olha, depois, posteriormente, muitos que trabalhavam comigo naquela época converteram agora. olha que maravilha, hein? Se fosse pegar aí, acho que quase todos. O ministério já começou ali, então. Foi, lá era um local onde que eu ministrava, que eu fazia individuais lá. Libertei gente. Teve funcionário que ficou possesso, eu libertei. Teve cliente. Meu Deus. O cliente um dia chegou e falou: "Eu vejo, né, que você tem tanta luz, eu queria que você orasse por mim". Aí eu já percebi que tinha algo nele, Aham. né. Eu falei: "Tem uma entidade aí dentro". Você vai E aí eu cuidar chamei para o bastante. escritório, Mesmo? e aí estava eu e um discípulo, foi muito engraçado no dia, porque aí eu comecei a orar e manifestou o demônio. Meu Deus. Dentro do escritório. Não, e o cara, assim, ele tinha Uma uma certa posição. profissão, tinha, né, uma pessoa culta. Aham. E aí manifestou, e aí eu expulsei, tive uma palavra de conhecimento, falei: "Olha, né, você deu uma brecha, eu falei: "Você tem o do seu pai". E aí a entidade falou: "É isso mesmo e tal", aquela coisa. E aí expulsou, e o discípulo do meu lado. Aí a hora que terminou, aí ele falou assim: "O que aconteceu comigo?" Eu falei: "Não, tinha uma entidade, tinha um demônio na sua vida aí, você foi liberto". Ele: "É, quando eu olhava para você, realmente eu não conseguia te ver, porque era muita luz. Meu Deus. Mas eu olhava para o seu amigo aqui e estava escuro". Meu Deus. Aí Aí foi. não, ele viveu, acabou, o dia dele não prestou mais, o Eu sou discípulo treva, eu sou treva. ele falou: "Ele foi mal pra cá, né, Nossa, meu Deus. mas teve muitas boas histórias". E aí converteu, e aí começou a vir, ganhei alguns funcionários, se tornaram discípulos, e só pra você ver, foi de 2004 que eu converti, em 2008 eu me tornei pastor, final de 2008, obreiro, entrei no teste para ser pastor. Aí fiquei 2 anos, e aí em 2010 eu fui ordenado ao pas a pa a ser pastor na Videira, sou pastor da igreja Videira, já estive lá no Bueno e agora, alguns anos atrás eu estava lá no Botânico e agora eu estou na Videira Recanto do Bosque, sou pastor lá. E aí eu caminhando, né, como empresário, mas sempre deixava muito claro Hum, que o meu chamado era ser pastor. olha só. Então se sempre um lugar que tivesse que perder, aí era o meu negócio. Já Aí tinha depois que eu entendi. já era convicto já. Meu sócio penou, coitado, Imagino, sofreu imagino. até, mas ele foi muito compreensível, até que chegou um momento em 2015, aí Deus falou: "Não, encerra". Aí eu senti no meu coração, foi muito claro, encerra Foi com paz, assim, passou tranquilidade? total. Foi, né? Um misto de medo, porque eu tinha uma retirada e tinha um salário muito Sim, bom. já era casado, tinha É, filho, ou não tinha filho, né? Mas nessa época não, né, só casado, né? não, já tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos já, né? E eu tinha um bom salário, tinha uma boa retirada, Sim. e o salário de pastor não era, Não, 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 não dá pra comparar, né, não, o que eu tirei lá, né, mas enfim. E aí, Deus falou claramente. E aí meu sócio não entendeu, falou: "Mas como? Como que você vai sair? Pra quê?". Aí eu falei: "Você me compra?". Ele: "Não,
"Você me vende?" Ele falou: "Copa é barato, não tem recurso". Eu falei: "Você me vende?" Ele falou: "Não, não quero sair". E aí eu fui meditar, foi até que Deus me deu a estratégia de vender as empresas, que eu já tinha um delivery nessa Uhum, época, tínhamos uma empresa que fazia eventos, buffet, uhum. e tínhamos uma indústria de petit gâteau. Ó, virou É uma indústria. fabriqueta, né, Hã? uma Sim. fabriqueta. Aham. Então já tínhamos esses 3 negócios mais o restaurante. Sim. E aí eu dividi os negócios, coloquei foi meio que como que a história de Abraão. Aham. Você não conhece, depois você dá um Google aí e pergunta como que era a história de Abraão. História muito interessante, poderosa. Acho que o empreendedor tem que conhecer essa história. Sim. Aliás, um empreendedor tem que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de homens que foram corajosos, né, e eu creio que uma das características de um empreendedor é esse, Sim. desbravador, né, Sim. que anda pela fé. E aí eu separei, coloquei uma fabriqueta e um pouco de dinheiro e todo o restante das empresas do outro lado. Ele olhou e falou: "Ah, mas", eu falei: "Que você quer?" Ah, "Ah, que eu quero essa parte aqui". aham. A fabriqueta estava com 30.000 de faturamento só, estava iniciando. Ah, então tá lá, um embrião ainda. Ele falou: "Não, eu quero esse aqui". E aí ele seguiu pra lá e eu segui pra cá. Uhum. Só que com o dinheiro que eu peguei, não era muito, aí eu investi numa terra lá em Palmas, junto com sócios, Uhum. compramos uma chácara lá dentro da cidade. E aí me abençoou muito. Em Palmas. Mas eu encerrei em 2015 essa veia empreendedora. Ferrou mesmo. Aí encerrou e as pessoas não entendiam: "Ué, o que que você fez? Por quê?" Mas eu entendi que era a vontade de Deus. Amém. E aí seguimos como pastor e tem sido uma história muito Eu tenho preciosa. certeza, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre essas histórias Vamos, preciosas aí, vamos aprofundar um pouquinho mais aí. vamos. Mas, o que me deu curiosidade também, tá, que eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, é porque esses momentos o senhor falou aí de pelo menos 3 negócios aí, né, 3 momentos de transição, né, foi da 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 empresa de produ da do Lava Jato, depois para o produtos naturais, depois para o restaurante. Isso. Então, assim, as pessoas ficam muito confusas nesse momento, porque, como o senhor mesmo disse, tem momentos que parece que tá tudo a gente não consegue ver, parece que um palmo além do Sim, que não consegue prever, e essa questão da nos dá muita insegurança, né, para o ser humano não saber onde colocar o próximo passo, sim, né, assim, vamos dizer assim, o desconhecido, né. sim. Principalmente o empreendedor, nem tanto, mas o empresário ele quer fazer as coisas mais calculadas, porque ele pensa na longevidade, né. Isso. Porque se tem a diferença de um empreendedor para um empresário. O empreendedor é aquele desbravador, que ele vê algo que precisa ser mudado, que ele é inconformado, né. Então ele quer mudar aquilo. Mas já um empresário, eu costumo falar que a gente, em dado momento, você coloca o chapéu do empreendedor. Mas você tem que colocar do empresário também, que você tem que pensar na longevidade do negócio, né. O Sim, empreendedor não está preocupado com isso. Ele quer realizar o sonho dele, ele quer pôr dinheiro dentro de casa, enfim, ele vai para cima, é destemido, né. Mas já o empresário não, o empresário ele quer saber calculadamente como que faz, ele já começa, né, procurar ali o contador realmente para fazer do negócio se tornar algo que tenha longevidade. Então, eu penso que nesses momentos de transição, muitos dos que estão nos assistindo têm dificuldade. O que que o senhor sugere, assim, para esse pessoal que está fazendo olha, realmente primeiro, por exemplo? William, você tem que entender que a bênção não está no negócio. Uhum. A bênção hoje, na nova aliança, ela não está em um local. Sim. A bênção ela não está num negócio, ela está em você. Você que é cristão, você que nasceu de novo, você que é uma nova criação, entenda que você é abençoado. Então aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai tomar como herança, onde você colocar a sua mão vai prosperar. Então a bênção está dentro de você. O Espírito Santo é a bênção, o maior presente de Deus. E ele, em João 14, diz que ele nos ensina todas as coisas. Nos ensina todas as coisas. Então, quando você vai para o Senhor, Ele vai te orientar, Uhum. Ele vai te orientar. Ou vai te dar a paz que você precisa, Sim. pra você tomar a decisão, porque a paz é o árbitro em nosso coração para tomadas de decisões. Então onde você tem paz, segue ela.
Deus ele é como a programação, né, dos computadores, é 0 e 1, é sim e não. Então, sim, tá alegre, em paz, segue. Não, para, não segue adiante. Então, nesses momentos difíceis, eu ia para Deus e perguntava, né, mesmo não sabendo, de repente ele não fala nada, ele só fala: "Vem". Aham. Foi isso que ele falou para Abraão: "Sai da tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela, dos teus amigos e vai para a terra que te mostrarei", como eu estava falando de Abraão anteriormente, né. E aí, é esse passo diário de seguir o Espírito, que bem a verdade é o que Deus mais quer. Amém. Você fica preocupado talvez com um pecado que você comete. Não cometa, é ruim, tem consequências, mas é inevitável, você vai cometer. Mas o pior deles é depois que você nasce de novo, é a independência. É você viver a vida na sua força e no seu conhecimento do bem e do mal. Esse é o grande erro do homem. É quando ele é crente, mas ele quer só avaliar o mercado. Ele quer ver as possibilidades. E isso é carne, né? Não depender de Deus. Alguns acham que a carne é o que isso aqui, né? Isso aqui é um corpo. A carne é a sua força. A carne é a sua mentalidade. É você andar pelo conhecimento do bem e do mal, que é o fruto, Sim. né? Mas aí, quando você chega num momento como esse, se você tem uma fé no Senhor, é cristão, nascido de novo, você deve parar tudo e orar. Falar: Senhor, qual passo eu devo tomar? E eu sei que o duro, sabe o que é? Porque tem hora que Deus não fala nada. E esse é o X da questão, saber esperar. Essa espera que é o pulo do gato. Porque a tendência nossa é quando vem esse tempo de espera, você tomar uma atitude. Sim. Não, espera. Espera. Abraão esperou. Quando ele tomou decisões erradas, ele saiu fazendo Ismael, filho da carne. Não foi para lugar nenhum. Trouxe foi o problema. Sim. Mas ele teve que esperar. Davi teve que esperar. Ele não matou Saul. Sim. Ele teve que esperar o time dele. Sim. Moisés teve que esperar 40 anos porque também tomou uma decisão errada. Sim. Então, o que são decisões erradas? Então, é melhor você ficar parado, por mais que isso traz uma luta interior, que você vai ter que ir para Deus e descansar, que tomar decisões erradas. Excelente, pastor, excelente. Bom, nós vamos para um breve intervalo agora, mas no próximo intervalo, já para você saber o seguinte, eu quero já fazer uma provocação aqui. Eu sei que o senhor, como empreendedor, como pastor, né, o senhor acompanha muitos empreendedores, Sim. muitos empresários. E no próximo bate-papo, próximo bloco aí agora, eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre Vamos. isso aí, Vamos lá. que vai ser um aprendizado para quem está nos assistindo também. É 2 minutinhos, viu? A gente vai só faturar ali e já volta. Fica aí, não sai daí não, é rapidão. 2 minutos. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
Estamos de volta com o Pode Empreender e, como sempre, os melhores estão aqui. E hoje eu estou aqui com o pastor Arlão Oliveira, um grande amigo. Pastor, a gente estava falando agora há pouco exatamente sobre esse momento de que eu disse que ia fazer essa provocação, de algumas histórias, Sim. né, de alguns empresários. Mas antes disso, eu tenho uma curiosidade com relação a essa questão da conversão, né, que o senhor falou que teve a transição, Sim. né, que teve ali a última empresa, que era o restaurante, Sim. teve ali o desfecho de ter que vender, né, separação da sociedade, mas aí o senhor falou que A conversão, conversão. mas como é que foi essa conversão em Então, 2004? 2004, eu 27 anos na época e nunca pensava em ser crente, era a última opção, Como a maioria de nós, a né? última, a Aham. última. E aí mas só que eu tinha na época eu me considerava sendo bem-sucedido, na minha medida, né. Sim, claro, claro. Tinha uma boa família, bons amigos, né, relacionava na época, né, com tinha namorado e tudo, então estava tudo certo, mas um belo dia alguém chegou para mim e falou: "Como que você tá?" E é uma pergunta tão trivial Sim, que todo mundo responde: "Tá tudo bem". tudo bem, é. Um ou outro que tem coragem de falar: "Não, não tá bem". Aham. Muito difícil, não existe. E nesse dia eu pensei, ele foi lá me visitar no restaurante, o nome dele é Sérgio Fleury, hoje ele é leiloeiro. E aí ele virou e falou assim, muito amigo meu desde a segunda série, falou: "E aí, como que tá?" E ele já tinha convertido. Eu falei: "Ó, tem tudo, mas não tem nada". E aí ele começou a falar do Senhor Jesus pra mim. E aí foi uma tarde, ele falando e tudo, acabou que eu tive uma experiência com Deus, e ele perguntou: "Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador?" Eu já tinha aceitado, já tinha ido à igreja de crente, igreja evangélica, católica, tomei até chá pra ver Deus. Meu Deus, aquele Fui na União do Vegetal, eu tomei, mas não vi, fui no Centro Espírita, estudei 6 meses no Centro Espírita, lá no Pai, e tentando buscar, muito esotérico na época, e porque eu tinha loja, né, então sim. tentando achar Deus. E aí nesse dia eu fiz uma oração sincera. Deus gosta de orações sinceras, quando você é sincero, Deus para te ouvir, sabia? Amém. Que benção. Quando você fala sinceramente com ele para te ouvir. Sim. E quando não há hipocrisia, a verdade ele e aí, era Deus também tinha me escolhido, me separado, e aí Sim. acabou que passou um tempo, ele me chamou para ir numa igreja, que eu já até tinha ido lá, gostei, mas eu não converti, eu só gostei. Uhum. Falei: "Esse povo é diferente, tem Deus", mas fiquei lá um tempo, mas aí ele me chamou de novo para essa igreja. Quando eu cheguei lá no meio do louvor, eu nasci de novo, aí eu entendi, Amém. falei: "Uau, é isso". É isso. Aí eu falei: "Meu Deus". E aí eu chorava copiosamente, sem ter motivo nenhum para chorar. Eu olhava para esse amigo meu, eu falei: "O que que tá acontecendo comigo?". Estava ele e a esposa, eu falei chorando, era eu nascendo de novo, Deus entrando dentro de mim. Esse já na videira? Não, Ah, tá. na outra igreja, Montes da Santidade, Ah, tá. na Ricardo Paraíso. E aí eu nasci de novo, assim, eu olhava: "O que que é isso? Que coisa boa". E aí mudou minha natureza. Aí depois disso, eu não fui diretamente para a igreja. Sim. Mas eu comecei a ver que o meu comportamento estava mudando, que era de dentro para fora. Sim. Porque cristianismo não é uma religião de pode e não pode. Cristianismo é uma pessoa. É Cristo em você. Depois que ele entra em você, muda a sua natureza. E depois que muda a sua natureza, o cão late, o gato mia. Então mudou. Então eu estava lá, né, latindo e virei uma ovelha. Maravilha. Então mudou. E aí foi essa caminhada, aí foi até que ele me chamou. Tinha um carro na Goiânia, Aham. e lá no meu restaurante a gente ganhava os ingressos das festas, a gente vendia também, né, os ingressos das festas que tinha o carro na Goiânia. Ah, Aí me deram o camarote da Ites na época. meu Deus. E aí eu Poxa. falei: "Vou para esse camarote, vou", mas só que aí eu converti, eu falei aí chegou numa data, esse amigo meu falou: "Ó, vai ter um encontro na chácara. Você falou que você queria ir?" Eu falei: "Vou, e vou". E aí eu peguei os Meu camarote, joguei Deus. fora, deixei lá. E aí eu fui para o encontro, e lá Deus falou que ia ser pastor. Amém. Aí lá Deus falou claramente, tive uma experiência batizado no Espírito Santo, fui cheio do Espírito. E aí eu entendi, voltei de lá assim, meu Deus, que experiência, o encontro é maravilhoso, ferramenta linda. Sim. E aí eu saí de lá convicto de quem eu era, para onde eu iria,
e que Deus estava comigo na história. Que maravilha. E aí voltei, e aí eu continuei no restaurante, mas eu já tinha e aí os hábitos foram mudando, você fica de repente achando que ser crente, ser cristão é não pode isso, não pode aquilo, não. A mudança é de dentro para fora. E Deus não quer que você, né, ele quer que você realmente mude a mente, a metanoia, mudança de mente, né, Sim. por meio da palavra e por meio de contemplar o Senhor. E aí eu fui sendo transformado e e isso faz toda a diferença na vida. Certamente que sim. Alguns perguntam: "Ei, você quer ser empresário de novo?" Não. "Mas se você tiver um restaurante com muito sucesso?" Olha, é muito bom, mas Uhum. Mas não nasci para isso. Então eles perguntam: "Você não arrepende não?" Mesmo nos dias difíceis, depois eu saí do restaurante, passei momentos de crise financeira, dificuldade financeira, aí perguntam: "Mas você não gostaria de voltar?" Eu falo: "Não, encerrou. Meu tempo agora é com o Senhor e Ele vai trazer provisão de outra maneira." E assim Ele tem feito. amém. Quer dizer, agora o senhor está com o maior empreendedor, o empreendedor dos empreendedores, né. Hoje ele usa, vamos E colocar assim, hoje ele te usa para sim. ajudar E agora pessoas. e agora engraçado, William, você está falando aqui, mas eu já percebi uma veia, algo que eu tenho, que isso é muito até comum nos Estados Unidos. Sim. As empresas e muitas empresas americanas que têm na sua diretoria conselheiros espirituais. Sim. Isso é comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, É muito pouco. cultura, né. O O berço presidente do americano evangelho, não, o né. presidente americano. Aham. Todo presidente americano tem um pastor conselheiro. Olha só. Todos os presidentes tiveram. Todos, todos, A própria todos. Constituição dos Estados Unidos está em base. Tem nos Estados Unidos tem muitas empresas que têm isso, que na hora de tomar uma decisão, né, chama, participa ali um pastor Aham. e vão orar e vão buscar e eu para ouvir o conselho, Sim. né. Mas enfim, então acaba que eu tenho eu tenho muitos discípulos e amigos que são empresários que muitas vezes me chamam: "Amanhã", a gente mudou a data, Aham. porque amanhã eu vou orar com um empresário, Olha aí. que é um amigo meu que é empresário e me chamou para orar para um outro empresário de uma grande empresa. Aí eu vou lá na casa dele. Mas eu tenho amigos, né, tenho o próprio neto que já veio aqui da Everfesta, que vivi com ele, né, momentos da empresa dele, e que ele ia para lá orar. O neto é esse da Hiperfesta, que ele sempre tomou decisões debaixo de muita oração. Eu lembro deles sempre nas orações de manhã, 5 sempre. 5 horas, lá teve 5 horas, teve Sempre, 5 e meia, né. é. Tava lá orando comigo. O próprio Marcelo Madalena, do Arroz Cristal, Sim. filho do Walter Dan, né, participava de orações lá, comigo e N outros empresários também, microempreendedores, que entenderam que quando você ora, Deus fala com você. Amém, Ele te dá a direção, amém. ou na palavra ou numa oração, né, e específico, lembrando de um caso. Agora esse caso é um caso mais recente, assim, não é o caso da bênção, né, Aham. mas de um querido irmão que anda comigo até no na tal igreja que eu tô lá, andava comigo, agora ele está aqui no Bueno. Ele, né, feirante, muito bem-sucedido como feirante, vendendo o produto dele, que é sanduíche, né, Aham. e hoje ele está muito bem. O nome dele é Simval. Eu conheço o Simval. Ah, Então tá na minha rede, inclusive. então, o Simval. E o Simval tinha lá, né, e aí ele decidiu montar um restaurante. Só falou um dia lá e tal, e começou e montou um restaurante muito estrutura muito jóia, muito boa, acima do bairro no qual ele montou, Sim. numa avenida aí, mas só que ele não pegou conselho nenhum. Meu Deus. Não é que o pastor vai definir sua vida, Sim, não, certamente que mas da multidão de conselhos há sabedoria. sim. Eu nunca decido nada por ninguém, mas e aí acabou que montou o restaurante, deve ter gastado uns R$150.000, 200, Zerado, só na bem estrutura lá. controlado. Uma lanchonetezinha, e aí, depois que ele chegou, quem montou me chamou.
Aí eu falei: "Que o pastor vai falar?" Falei: "Tá uma benção, uma maravilha". Não pode. Só que havia várias coisas, porque ele tinha que ter olhado, porque o seu negócio também, você tem que olhar para o seu negócio e olhar para sua família também. E aí a esposa dele iria ficar nas feiras à noite e ele no restaurante. Eu falei: "Quem vai ficar com seus filhos?" Meu Deus. Né, e aí acabou que eu falei: "Olha, você vai ficar distante da esposa, não é bom". Querendo ou não, você tem que ter um olhar, né, amplo para tudo. E acabou que ele montou. E o local não era bom, eu tinha experiência com restaurante, a estrutura dele muito boa, porém no local não foi tão interessante, e eu perguntei o valor que ele ia colocar, falei: "O pessoal daqui não sei se vai encaixar o produto seu, a estrutura sua com o valor". E aí acabou que ele tomou um prejuízo. Coisa de 3 meses. Meu Deus. Aí chegou pra mim e falou assim: "E aí?" Aí pegou o conselho. Depois de 3 meses. 3, ele falou: "E aí, pastor?" Eu falei, Apertou, a coisa apertou, agora tem que. ele falou assim: "Vendo?" Eu falei: "Agora". Tem isso também, tem hora para todas as coisas, Sim. tem tempo para iniciar e tempo para terminar. E eu falei: "Termina agora, encerra-se". Essa é a impressão que eu tenho. Vai orar, se você sentir paz, faça. E ele foi orar e falou: "É isso mesmo, pastor". Pá, encerrou. E acabou que aí ele concentrou naquilo que estava dando dinheiro e deu a volta por cima. Ele está até pensando em montar agora uma sanduicheria aqui no Bueno. Não, parece que ele já tá montando, pelo que eu Então, vi. Eu vi não uma coisa dele, não. não pegou conselho comigo não, mas tá montando já. Tô brincando, não tem que ser assim não. E aí, quem sabe ele vai migrar, né, os negócios, Eu não sei detalhes, já faz até no teve agora ali, desse jejum passado, ele testemunhou lá, é, foi uma coisa. então, acho que vai ser ali na T8 Aham, pra T3. Mas eu acho que você pegar conselhos pode te livrar de um prejuízo. sim, Chamar alguém para orar, para que ele pode te livrar, né. Mas pode também te abençoar, vi gente ser abençoado. sim. Tinha um outro irmão que andava comigo lá no Botânico, que orou comigo, ele estava no assim, não tinha saída para a vida dele. Sabe quando o predador chega assim, você fala assim: "E aí?". Não tem saída, devendo banco e tudo, faturamento baixo, e o que entrava não pagava, e aquela luta. E ele permaneceu orando, 1 ano, 2 anos, Meu Deus. 3 anos, chegou pandemia, onde Nossa. todo mundo falou assim: "Agora acabou". Ele floresceu, ganhou dinheiro como nunca antes, Amém. nunca antes, prosperou. Só que a vida é de altos e baixos. Sim. O sol nasce para todos, o vale vem para todos, as estações, as 4 chega para todos, o inverno chega para todos, né, então, não é que você venceu uma vez que você não vai ter que vencer de novo, né. Mas ele aprendeu. Aí tá passando um tempo, a economia não tá tão boa, tá passando um tempo difícil, mas ele já descobriu o caminho. Permanecer orando, declarando palavras de vida, crendo, né. Teve um outro também, muito, muito precioso também, que homem de oração que buscou, né, no Senhor conselhos e como Deus prosperou ele. Tem muitos casos, assim, de Eu tenho irmãos, certeza. histórias de empreendimentos e de sucesso, né, mas tudo fruto de oração, de uma história sua com Deus, eu recomendo. Eh, Coloca Deus como seu sócio, participante, deixa ele tomar as decisões. Como que é que aí pode perguntar para mim: "Como é que Deus então me dá uma opinião?". Pode ser na palavra, você lendo um texto, aquele texto fala contigo e te remete a algo. Pode ser orando, te vem um pensamento que brotou do seu espírito, uma ideia, uma inclinação. Não ignore. A palavra de Deus diz que ele gera o querer e o efetuar. Então, muitas vezes Deus coloca um querer no seu coração que é dele, é a opinião dele. Sim. Não ignora não, fala: "Isso é da minha mente". Não, é de repente Deus colocando um querer. "Ah, mas como que eu vou saber se esse querer é de Deus ou não?". Estiver alinhado com a palavra. A conversa com o seu cônjuge, se você é casado, pega conselho com pessoas do ramo, com irmãos abençoados, né, do ramo. Procure seu pastor, se ele tem
né, esse chamado, eu percebo que eu tenho essa Deus me deu. É um dom. Assim, a minha memória, assim, eu preciso de você perguntou aqui, eu não tenho uma memória, assim, mas vários casos. Ah, tem um agora, Vai. tem um recente, ótimo, Sua memória é excelente, pai. excelente. O senhor não esquece o nome de ninguém, ué. Mas eu tenho que me programar, mas enfim, Histórias. Vamos lá, mais um então. essa. Chegou pra mim, lá no Recanto agora, um irmão, o nome dele é Wallace, Wallace. e ele é um perito em mecânica de Renault. Eu recomendo, né, De Renault. Renault, eu recomendo toda pessoa, você tem que ser perito em algo. Aham. Provérbios diz que o perito não será colocado diante da plebe, e sim dos reis. Sim. Então, eu sou um perito, eu gosto muito disso. Quem se torna perito, a chance dele e precisa só de aplicar fé, Sim. para prosperar. E aí ele falou: "Pastor, tal, tô querendo montar uma mecânica e tal, vim orar aqui, quero que o senhor ore comigo, quero um conselho". E eu perguntei algumas coisas para ele, ele falou e tudo, eu falei: "Vamos orar". E na hora eu senti paz, falei: "Irmão, é o seu tempo". Ele falou: "Pastor, mas eu preciso de 30.000, uma coisa assim". Aham. "Deus vai te dar um investidor". Aí ele procurou com um, não deu certo, procurou com outro, arrumou. Olha só. Aí ele montou a mecânica dele tá arrebentando. Amém. Aí: "Pastor, tô olhando", olha, porque não tem a ver com pastor, esquece a função pastoral, esquece o Arlan. Não, o pastor ele é um representante de Deus. E quando você busca ele, pedindo oração, assim, não para ele definir sua vida, pedindo oração, você está falando: "Deus, o Senhor tem importância, a sua opinião tem valor para mim". E aí ele foi: "Pastor, eu tô querendo olhar uma área aqui, vamos lá comigo, deixa eu ver, o que que o senhor acha?". Aí passamos lá na porta: "O que que o senhor acha?". Falei: "Vamos orar aqui". Falei: "Me parece ser muito bom, mas vamos orar". Aí oramos, tal, passa um tempo, ele falou: "Pastor, abri lá". Meu Deus. Só que ele iria abrir para multimarcas, lotou só de diesel. Aí tem uma mecânica especializada em Renault, e agora uma de diesel, falou: "Pastor, lotou, Meu Deus. vou ter que abrir a terceira". Aí ele falou: "Não", e aí ele me chamou lá para orar. Falou: "Vamos orar aqui, agradecer a Deus". Falei: "Vamos orar agradecendo a Deus". Aí eu cheguei lá, na hora me veio uma impressão, né, como eu falei para você, eu tenho um dom de profecia, né, aí me veio a impressão. E eu olhei assim, eu vi um mezanino, eu falei assim: "Por que que vocês não montam uma escola aqui?". Aí o sócio dele olhou assim: "Uai, você contou para ele?". Meu. Aí ele falou: "Não", aí ele falou: "Não, porque ele é profeta, Deus fala com ele, né". E aí ele falou, eu falei: "Por que que você não pega jovens aí na escola militar, que são bons alunos, Sim. dá para eles a bolsa, pra eles aprenderem uma profissão, e você vai selecionar os melhores aí, você não vai ter escassez de mão de obra". Aí ele falou: "É isso que nós estamos pensando, pastor". Agora da escola de militar eu não tinha pensado ainda não. Porque lá vai falar os bons Claro, alunos. lógico. A chance é de encontrar mais qualidade ali, né. Sim. E aí agora eles já estão querendo partir para a terceira empresa. Amém, que benção, pastor. Aí não tem a ver com: "Ah, o pastor Arlés, ele é ele", não, esquece, não tem a ver comigo, tem a ver quando você é simples, humilde e pede para Deus a bênção. Você pode fazer isso sozinho no seu quarto? Pode. Mas você pode ser mais humilde ainda de pedir para outro orar? É mais Porque quando você humildade. fala quando você pede ajuda para o outro, você está se humilhando. Sim, totalmente. E quando você fala com o pastor, você fala assim: "Eu estou me humilhando, mas eu quero uma direção de Deus, eu reconheço que ele é enviado de Deus". Então não ignore o seu líder de célula, o seu discipulador, o seu pastor, que é como nós somos lá como igreja, mas um irmão também, pode ser um irmão. E não só também de autoridades eclesiásticas, né, mas também de um irmão ou talvez de alguém que trabalha, né, com aquilo. Eu acho que um dos sucessos que nós tivemos lá no restaurante é que nós contratamos, a melhor, eh, a melhor consultora gastronômica da época que nós tínhamos, contratamos um dos melhores cozinheiros da época, contratamos excelentes garçons, virou Virou o Leonardo, né, o dono do Hipódromo. nosso pobre.
Então, e tive outros irmãos, outros funcionários lá também que se tornaram grandes empreendedores, profissionais liberais. Então, acho que essa humildade te leva a algum lugar. Excelente, pastor, excelente. O próprio gesto de orar Sim, é uma forma de se humilhar. sim, Você está se humilhando e falando Deus. para Deus: É, eu não consigo sozinho, eu preciso, me ajuda. isso, Né? exatamente. Pastor, infelizmente, nós vamos ter que entrar agora para um breve intervalo de 2 minutinhos e a gente vai caminhar para o final realmente agora, para considerações finais. E para você que é empreendedor, empreendedora que está nos acompanhando, saber os contatos de como encontrar o pastor Arlan Oliveira para você receber essa ajuda de Deus aí. Gente, é 2 minutinhos, a gente já volta já para as considerações finais. Fica aí, é rapidão. Tá transformado. Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com o Pode Empreender, agora caminhando para o finalzinho mesmo. Tivemos aqui um bate-papo com o pastor Arlan Oliveira, esse grande homem de Deus, que também já foi empresário, um grande amigo. Como eu sempre digo, uma pessoa que eu admiro muito. Só trago aqui pessoas que eu admiro. O senhor é uma pessoa que eu Obrigado. admiro muito, faz parte da minha história, me ajudou muito, né? Eu quero que de pronto deixar isso gravado aqui, registrado. Muitíssimo obrigado. Amém. Obrigado por ter recebido esse convite de estar aqui. Demorou muito tempo, né, para eu conseguir Sim. trazer o senhor aqui por causa da sua agenda, né? Sim. Mas graças a Deus hoje o senhor conseguiu travar e está aqui conosco. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor. Que isso, eu que sou grato. Obrigado, William. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui nessa casa, por estar aqui nesse podcast. Pode empreender. Pode empreender. E quero agradecer você também, né, que está nos ouvindo aí, está nos assistindo. Eu falo muito ouvindo aqui na rádio, que eu participo lá também de vez em quando. E, Mas aqui vai ter, aqui nós vamos também para só áudio também, além do vídeo vai ter áudio. então pronto. Então, e eu quero deixar aqui as considerações finais. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aquele que diz que tem, mais vai lhe ser acrescentado. Como assim, então, pastor Arlan, né? Se você é um empreendedor, um empresário, fale que você é, por mais que você esteja em uma crise. Fala quem você é. Fala, eu sou um empreendedor bem-sucedido. Eu sou um empresário bem-sucedido. E mais vai ser lhe dado, conforme as Escrituras. Isso tudo, claro, firmado em Cristo. Em Cristo. Falar por falar, sem ter Cristo. Sem Cristo nada vale. Tudo é Cristo, tudo é Cristo. Então fala em Cristo. Né? Mas também quando você fala
suponhamos, eu tô tão mal, tô tão enfermo, meu corpo tá tão ruim, eu tô tão doente, até o pouco de saúde que você tem vai piorar. Então fale, né, de maneira apropriada. Se você quer crescer, fale de maneira apropriada. Mas não é só falar, porque senão alguns podem pegar isso e tirar Cristo. Sim. Isso é, né, isso é humano, isso é há uma medida de bênção, não vou ignorar, há uma medida de bênção, a pessoa que fala positivamente, ela tem uma medida de bênção. Então então fale, mas o melhor ainda é quando você termina tudo que você fala, considerando que tudo é em Cristo. Ele é a sua salvação. Você não é salvo pelo seu comportamento, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela obra de Cristo. Você é salvo pela obediência de Cristo ao Pai até a morte. Você é salvo quando você crê que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A salvação é de graça, é pela graça, mediante a fé. Aí alguns Ah, falam, mas é muito fácil. É fácil para nós, mas para Ele, para Cristo, não. Alguém paga o almoço. O almoço não é de graça. Alguém pagou. É de graça para aqueles que recebem. Então Cristo, né, o relacionamento seu com Cristo tem que ser de receber. E para receber. Mas e depois que vira crente é difícil demais ser crente. Não, não é difícil demais não, é impossível você querer obedecer os mandamentos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Os mandamentos, eles se cumpriram em Cristo para aqueles que nasceram de novo. Ele obedeceu todos eles para você. Mas aí evangelho é barato. Não, não é barato. Eu tô aqui para te falar, é de graça. Não coloca preço onde é de graça, não. É de graça. Esse é o evangelho de Deus. E o viver que agora vivo, eu vivo em Cristo. Como eu falei para vocês no início, então todas as bênçãos estão em Cristo. Né? Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Todas elas. Em Cristo. Vá para Ele e você vai desfrutar de bênção. Busca Ele de todo o seu coração. Ele vai se revelar. Talvez você ainda não conhece Ele. Ele vai se revelar para você. Talvez você já nasceu de novo. Você está vivendo na lei, tentando agradar a Deus. E o que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé em quê? A fé na obra que Ele consumou. Quando Ele falou, tetelestai, está consumado, Ele já nos abençoa por meio da fé, que está tudo pronto. Você só precisa de apropriar. Amém. E quero deixar aqui o meu Instagram, PR Arlan Oliveira, PR Arlan Oliveira, me siga lá no Instagram, tem alguns estudos lá nos destaques e também no YouTube tem alguns áudios lá das minhas palavras, todas as palavras que eu ministro domingo vai para o YouTube, né, PR Arlan Oliveira, e será um prazer em tê-lo lá. Se você depois quiser entrar em contato comigo, quiser um conselho, uma oração, ou até mesmo uma visita, pode mandar uma mensagem lá no meu direct, no Instagram, que eu te respondo. Amém, Wesley? excelente, pastor. Amém, amém, amém. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Amém. Eu espero ter novas oportunidades da gente estar aqui Vamos, de novo, falando de novo. Eu vamos sei que sim. a agenda é bem arrochada, mas a gente consegue organizar aí. E a você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. Quero aqui terminar agradecendo a você que esteve conosco esse tempo todo. Se você ainda não nos segue na Alô TV Brasil, lá no Instagram e no YouTube, comece a nos seguir, marca aí pessoas aí, compartilha, curte e também comenta. E também o William David Oficial, que é o meu Instagram, e o do Pode Empreender OFC. Muitíssimo obrigado. Siga sempre em fé, como você aprendeu hoje, fé em Cristo, porque lá na cruz do Calvário ele já declarou o amor dele por você. Ele já te disse: "Eu te amo", e nada pode mudar isso. Aceite, procure, porque ele está à procura de você. Aceite ser encontrado. Um grande abraço e até o próximo episódio do Pode Empreender.